AgroAZ, feito para não agrônomos. Olá, este é o AgroAZ, um podcast que veio para descomplicar o agronegócio para todos, sejam agrônomos ou não. Eu sou a Isabela Machado, jornalista e social media da AgroAdvance, e neste terceiro episódio a gente fala sobre ESG no agronegócio. E para esse bate-papo eu tenho um convidado especial, que é o Alessandro Rodrigues, engenheiro agrônomo e coordenador sênior de projetos e serviços na área de clima e emissões do programa Carbon on Track no Imaflora. Então seja bem-vindo, Alessandro. Tudo bem com você? Obrigado, Isabela. Tudo bem? Agradeço pelo convite. Legal. Fico muito feliz que você tenha aceitado para a gente conversar sobre esse assunto. Apesar de ESG ser um tema muito importante no mercado atual, é pouco discutido, popularmente discutido e até mesmo conhecido entre as pessoas. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, adentrar nessa imersão sobre ESG, eu gostaria muito de saber da sua jornada profissional nesse ramo da sustentabilidade e do ESG. Pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Bom, prazer a todos. Meu nome é Alessandro Rodrigues, sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc no ano de 2002. Desde a minha graduação eu venho me especializando em fruticultura e foi nesse momento que eu comecei a estudar um pouco das certificações e entrando já nessa temática ESG. Continuei na Exalc, fiz mestrado e doutorado em fitotecnia. Também fui produtor rural, cultivando plantas medicinais e aromáticas para extração de óleos essenciais. E no final do meu doutorado, eu entrei no Imaflora como auditor de normas socioambientais e depois como coordenador de certificações. Faz 15 anos que eu trabalho no Imaflora, então eu fiz toda a minha carreira no Imaflora na área de certificações. E foi aí que eu aprendi bastante, sobre essa temática ESG e continuo aprendendo até hoje. E hoje eu estou nessa posição de coordenador de projetos e serviços. Só para contextualizar um pouco melhor, o Imaflora é uma ONG aqui de Piracicaba, está presente há 28 anos e como uma ONG nós temos a missão de conservar os recursos naturais, usar de forma sustentável e gerar benefícios às populações agrícolas e florestais e também reduzindo as emissões de gás de efeito estufa na agropecuária e floresta. Imaflora é uma sigla que significa Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Legal, agora que a gente sabe um pouco mais sobre sua trajetória, na verdade, eu fiquei bastante curiosa para saber a origem do termo ESG. Eu sei que ele foi criado em 2004, mas você pode explicar um pouquinho mais para a gente e o que significa cada letra do ESG? Sim, legal. Bom, de fato, o ESG é um termo que começou no século XXI, Esse termo ele vem de investidores, Como que os investidores começavam a olhar para as empresas, além do que elas poderiam ofertar de produtos, Então, técnicas ESG, critérios ESG, eles não estão só relacionados ao produto em si, que é produzido por essas empresas. E sim, qual que é o impacto que essa empresa pode causar na comunidade, qual é a responsabilidade que ela tem em relação a todo o processo produtivo. Então, o ESG ele é uma sigla em inglês de Environmental, que é as questões ambientais, o S do social e o G de governança. Então, pensando em empresas do agro, quando a gente pega e faz a avaliação de questões ambientais, a gente está falando de conservação dos recursos naturais ou do uso sustentável desses recursos. Nós estamos falando de uma boa gestão de solo, de água, não poluição, gestão de resíduos, a própria emissão de gás de efeito estufa evitada. Em relação aos aspectos sociais, a questão dos direitos trabalhistas, condições de trabalho, trabalho decente, justo, saúde e segurança ocupacional, relações com as comunidades, Então, olha que você percebe propriedades, elas podem causar impacto nas comunidades ao entorno, então as questões sociais olham isso. Diversidade, inclusão, igualdade de gênero. Então, muitas práticas sociais também são avaliadas dentro dos critérios S, que é o social, e de governança é como que essas empresas fazem gestão.
Quais os mecanismos que elas têm para fazer gestão, como que elas estão preparadas para isso, como que elas avaliam seus riscos nas cadeias, como que elas mitigam esses riscos, como que elas dão transparência para as coisas que elas fazem, né, o quão abertas as empresas estão para dialogar com a sociedade civil, para dialogar com seus consumidores, né, então tudo isso os critérios ESG avaliam essas práticas nas empresas, né, que uma coisa importante, empresas que adotam esses critérios sabem fazer boa gestão de stakeholders, que são as partes interessadas. Né? Então, os investidores não deixam de ser uma parte interessada importante, assim como os acionistas, assim como os consumidores, assim como a sociedade. Então, o quanto essas empresas estão preparadas para responderem adequadamente a todas essas questões de que elas são demandadas, né? Você trouxe os termos do ESG de uma maneira bem ampliada, mas eu queria que você explicasse quais são os critérios utilizados dentro do agronegócio. Existe uma diretriz padrão a seguir ou cada segmento do agronegócio tem os seus critérios de ESG? Tá, legal essa pergunta. Não existe um padrão definido de ESG dentro do agronegócio. Considerando que o agronegócio no Brasil é super diverso, né, é complexo, a gente está num país de dimensões continentais, né, então em diversas cadeias, diversos climas, diversos tamanhos de propriedade. Então essas exigências elas se relacionam muito ao tipo de mercado que as empresas estão vendendo seus produtos, né. Mercados de exportação, principalmente europeu, demanda muito dessas questões ESG. Já o mercado brasileiro não demanda tanto, né? Então, não existe um padrão, e sim em relação ao mercado que essas fazendas atendem, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em mercados mais exigentes, a certificação acaba sendo uma das exigências desses mercados, né? Então, nenhuma empresa que é certificada vai querer que tenha problemas dentro da sua cadeia de fornecimento, como desmatamento, violação de direitos humanos. Tem toda uma questão também dos produtos que são utilizados, né? Há muitos produtos que são banidos, por exemplo, em alguns países, então você tem listas para cumprir de agroquímicos que podem ser usados, limite máximos de resíduos. Então, assim, além dessas exigências intrínsecas do produto, que estão relacionados à qualidade do produto, à segurança alimentar, essas outras exigências socioambientais, elas também são pedidas em função do mercado. Né? Inclusive o mercado chinês, né, que é um mercado super importante para o Brasil, né? O Brasil exporta muita carne, né, para a China, e uma das exigências do mercado chinês é que esse boi ele tenha no máximo 30 meses de idade de abate. Né? Então, assim, mercado europeu, por exemplo, existem as diligências europeias, as leis europeias. Né? Então, a Europa não vai mais comprar produto do Brasil que tenha desmatamento, por exemplo. Né? Então, dependendo do mercado, é um nível de exigência diferente. Então, assim, não existe um padrão que sirva para todas as empresas do agro ou que seja que consiga responder, por exemplo, a qualquer tamanho de propriedade. Isso depende muito também das cadeias, né? Eu gosto de citar o exemplo da cadeia do café, que é uma cadeia, o Brasil, o maior produtor, né, exportador de café mundial, e a cadeia do café há muitos anos já vem trabalhando com isso, né, com essas questões de sustentabilidade, questões socioambientais. Então, o café já vem entregando muito, mas eles foram exigidos antes pela qualidade do produto. Né? Então, primeiro, eu percebo que existe uma tendência, primeiro, de olhar para as propriedades intrínsecas do produto. Então, a hora que o setor começou a entregar qualidade, aí sim que esses critérios socioambientais ou ESG começaram a ser exigidos. Né? Então, depende muito também. Cada cadeia tem um nível de maturação diferente. Isso é muito variável, né? Não dá para falar que o agro ele tem uma mesma perspectiva assim, em relação às exigências de ESG.
Uhum. Em relação a commodities, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de café, de cana-de-açúcar, os produtores eles têm que ficar atentos nas exigências desse mercado externo. Uhum. E a gente, focando ainda nesse assunto sobre mercado externo, sobre investimento estrangeiro, trazer um relatório muito interessante da PwC, que até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos na Europa estarão em fundos que consideram critérios ESG, totalizando quase 9 trilhões de euros. Além disso, 77% dos investidores institucionais pesquisados pela PwC afirmaram que pretendem parar de investir em não ESG nos próximos 2 anos. Ou seja, né, Alessandro, adotar critérios ESG para a gestão da empresa também é uma maneira de investimentos, atrair, na verdade, investimentos estrangeiros. Aí fica a pergunta, né? O Brasil, como um país agroexportador, deve começar a se preocupar com isso? Com qual urgência as propriedades agrícolas, as companhias têm que se preocupar em adotar os critérios ESG? Nossa, super legal essa pesquisa. Isso já é uma realidade, né? As empresas que atendem ao mercado de exportação, isso já é exigido há muito tempo, né? E é uma tendência, né? Assim, o mercado brasileiro ele ainda não é tão exigente em relação a isso. Mas empresas que, né, quando eu falei do café, mas também tem pecuária, a gente exporta soja, a gente exporta açúcar, né? Isso já é pedido, né? E as empresas elas têm diferentes desafios e também diferentes temáticas para trabalhar. Então, por exemplo, o setor de cana tem trabalhado muito com um padrão internacional que chama Bom Sucro, né? Então, todo o etanol produzido ou açúcar que é exportado atende a esse padrão, né? E Imaflora tem trabalhado bastante também nesse setor. A gente tem um programa com fornecedores da Raízen que chama Elos, que a gente olha toda a questão de sustentabilidade também dos fornecedores, né? Então, isso também ele é observado para laranja, por exemplo, né? O Brasil também é o maior produtor e exportador de suco de laranja. São Paulo, né, um estado super relevante, principal do Brasil nessa temática de exportação. E também essas empresas do setor de laranja trabalham questões de sustentabilidade, entregam certificação e também estão olhando para a cadeia, né? Então, por exemplo, o mercado exportador, ele não quer só que o primeiro elo entregue sustentabilidade, ele está olhando para a cadeia inteira. E cana e laranja funcionam muito parecido, porque tem as usinas e as empresas que têm suas áreas próprias, e também, sei lá, quase 50% do volume também vem de fornecedores, que é onde tem o maior risco, né? Então, uma das práticas, uma das temáticas do ESG é justamente olhar para essas cadeias, né, e observar quais são os riscos que existem nessas cadeias e como que as empresas estão trabalhando esses riscos. Por isso que a rastreabilidade é tão importante. Parece que é uma coisa simples, mas quando você, por exemplo, pega em pecuária, isso é um grande desafio, porque muitas vezes os frigoríficos eles conseguem chegar somente aos fornecedores diretos, não conseguem mapear os fornecedores indiretos, né, entender exatamente onde aquele animal nasceu, como ele foi criado, recriado, até chegar no frigorífico. Então, assim, o ESG ajuda muitas empresas a fazerem isso, a mapear suas cadeias, a mapear os riscos de desmatamento, violação de direitos humanos ou outras coisas, e como que as empresas vão trabalhar para conseguir atender a essas exigências, né? Então, isso está dentro da governança das empresas, né? Então, assim, poderia citar vários exemplos aqui de cadeias do agronegócio que trabalham também suas cadeias de fornecimento. E o Imaflora também ajuda as empresas a se adequarem a essas exigências, né? A gente tem vários mecanismos estabelecidos ali dentro da área de cadeias agropecuárias também, ou certificação, que ajudam as empresas a atenderem a esse nível de exigência. Em relação ao mercado nacional, né, a gente fica muito pensando também no mercado exterior, mas aqui no Brasil, exige
também esses critérios, a adoção desses critérios ESG, e a nossa legislação, ela também facilita, ela ajuda com que as empresas, essas propriedades comecem a adotar essa responsabilidade ambiental, de governança e social? Legal. De fato, o nível de exigência do mercado interno, né, o nosso mercado nacional, é menor quando a gente compara, por exemplo, com os mercados de exportação, principalmente europeu, né? Acho que tem uma questão aí de educação também, né? O quanto nós, consumidores, estamos educados para consumir os nossos produtos também com responsabilidade e procurar as empresas que de fato entregam esses produtos com responsabilidade, né? Isso é chamado de consumo responsável. Então, o que a gente tem que notar aí é que como que esses consumidores de fato estão exigindo dessas empresas para que elas entreguem os seus produtos de forma responsável, né? Você comentou da legislação. De fato, a nossa legislação ela ajuda muito, né? Porque a gente tem uma legislação muito robusta em aspectos ambientais, trabalhistas, e isso ajuda muito as empresas a cumprirem também critérios que são ESG. Né? Então, um dos critérios é o da governança, está relacionado à compliance. Independente do mercado que você atende, você precisa cumprir legislação. A gente não tem opção de não cumprir com a legislação. Né? E também, assim, nós como consumidores, a gente tem que estar atento se aquele produto que a gente está consumindo, se ele está, de repente, promovendo um trabalho decente, não tendo, sei lá, um trabalho infantil na cadeia. E empresas que entregam critérios ESG, elas dão transparência para suas ações. Uhum. Então, o consumidor, ele consegue, por exemplo, quando vai consumir de uma empresa, observar, por exemplo, relatórios de sustentabilidade, como que essas empresas estão abertas para dialogar com a comunidade, para dialogar com suas partes interessadas. Então, assim, cabe a nós também fazer essa lição de casa, entender a empresa que a gente está consumindo, entender o propósito dessa empresa, o que ela está entregando e monitorar também se do que de fato ela está falando que entrega, ela está entregando, né? Então, é uma questão de conscientização e educação para o consumo. Agora a gente vendo o outro lado, né, da moeda, né? A gente está falando das exigências, mas em relação às vantagens, né? Entre as vantagens de incorporar aqui os critérios do ESG na gestão da empresa está o acesso ao crédito rural. O Plano Safra 2023-2024 trouxe a possibilidade de redução das taxas de juro para aqueles que adotam práticas mais sustentáveis. Além dessa, Alessandro, existem outras vantagens do setor do agronegócio em adotar os critérios ESG? Sem dúvida. São muitas as vantagens, né? Primeira, acho que é a valorização da sua empresa, né? Empresas que adotam esses critérios, elas são valorizadas. Tem uma questão de imagem reputacional também. Elas estão mais preparadas para as intempéries que possam acontecer, ainda mais quando a gente pensa em empresas do agro, né? A gente costuma falar que o agro é uma fábrica a céu aberto. Né? Hoje a gente tem aí as mudanças climáticas, né? Então, assim, o nível de gestão dessas empresas tem que ser muito sofisticado para conseguir planejar, executar, vender, né? Então, o agro no Brasil ele é muito complexo. Então, acho que tem essa questão reputacional, tem também essa questão que o Plano ABC traz, né, que taxa de juros mais atrativas, né, para os produtores. Então, alguns bancos já vinham trabalhando também com isso. Então, empresas do agro que conseguem responder a esses critérios ESG, eles têm acesso a taxa de juros menores, porque eles representam um risco menor para os bancos. É muito simples de entender isso, né? O banco ele só vai oferecer crédito para aquelas empresas que são melhor geridas e que oferecem um menor risco, né? Então, acesso a mercados também. Eu faço essa relação com a certificação, que quando você entrega critérios ESG dentro da sua cadeia de produção,
você já se diferenciou do mercado. Então, a hora que você vai oferecer o seu produto, vamos imaginar que é o mesmo produto no mesmo preço. Como você está entregando mais, você vai ter uma preferência de mercado. Ou você pode, muitas vezes, ter um sobrepreço no seu produto, abrir novos mercados, ganhar um prêmio por isso. Né? Então, assim, as vantagens de adoção de critérios ESG para empresas do agro são inúmeras. Os próprios funcionários, né, também trabalhando em empresas que adotam esses critérios ESG, que têm esse propósito de entregar valor para a sociedade, vão ser mais motivados a trabalhar, principalmente, né, essas novas gerações, né, eles estão muito atentos a isso. Então, assim, eu poderia ficar imaginando aqui diversas vantagens, além do crédito, para empresas que trabalham a temática do ESG. Eu estava estudando aqui um pouco mais sobre os critérios ESG e eu descobri que esses critérios estão alinhados, inclusive, com os 17 Objetivos do Pacto Global, uma iniciativa global envolvendo a ONU e diversas entidades internacionais, incluindo o Brasil. Este pacto visa erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e implementar políticas públicas até 2030. E relacionando aí ao mesmo tempo, a produção agrícola brasileira deve crescer mais de 20% até 2030, conforme a pesquisa de projeções do agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Aí fica a pergunta, né? Quais são os desafios potenciais que o Brasil pode enfrentar ao buscar, simultaneamente, né, atender às metas do crescimento de produção agrícola e adotar os critérios ESG? Os critérios ESG, eles, como você disse, eles super conversam com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, com os princípios dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é para 2030, está muito próximo, né? Então, assim, a gente vai olhar desde a gestão da propriedade, né? Então, como que as empresas, gestão é saber assim, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha meta, como que eu vou acompanhar as minhas ações. E não somente isso, né? Quando a gente pega as questões sociais relacionadas ao agro, elas conversam muito com esses objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, coisas que eu também comentei, por exemplo, em relação às condições de trabalho, né? Eu lembro que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o acesso à água potável. Né? A gente fala, nossa, parece uma coisa tão simples, né? Mas isso é um grande desafio no Brasil. Exatamente. Né? Assim, uma coisa que parece simples, né? A gente vê o quão desafiador é você ter acesso à água potável também nas fazendas. Então, como que as fazendas monitoram isso? Como que elas, de fato, garantem que as populações estão tendo acesso à água potável? As condições seguras de trabalho, a não discriminação. Então, os critérios ESG, eles super conversam com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Só não vou continuar para não ser muito repetitivo também. Sim, tá? com certeza. E a gente ainda falando sobre essa questão do meio ambiente, as Nações Unidas têm assinado contratos com grandes empresas para reduzir a emissão de gás carbono em 45% até 2030 e atingir zero até 2050. Por isso, tem sido cada vez mais comum a implementação de novas regulamentações e investimentos para promover uma pauta mais sustentável. Ou seja, né, não é só o acesso à água, mas também a emissão de gases de efeito estufa. Qual a responsabilidade do agronegócio em relação a isso? E também, você pode explicar um pouco mais sobre o programa Carbon Track? Claro. Bom, vou tentar contextualizar um pouco, né, o que é o Brasil em termos de emissões de gás de efeito estufa. Né? Segundo dados do CEG, que é o Sistema de Emissões de Gás de Efeito Estufa, o Brasil está em 5ª posição como emissor de gás de efeito estufa. Mas a gente se diferencia dos outros países
Porque as nossas principais emissões, elas estão relacionadas ao desmatamento. Praticamente 50% das nossas emissões são relacionadas ao desmatamento. Porque todo o carbono que foi retido nas árvores, quando o desmatamento acontece, ele volta para a atmosfera. Outros 25%, eles estão relacionados à nossa agropecuária. Tá? E da nossa agropecuária, cerca de 70% é de pecuária, né, em função de fermentação entérica e metano. Porque o metano ele é um gás que ele tem um potencial de efeito de aquecimento global 28 vezes maior quando comparado ao gás carbônico. Então, assim, quando a gente percebe o peso que a agricultura tem nas emissões, de fato é bastante relevante. Mas, ao mesmo tempo, a agricultura ela é parte do problema e também parte da solução. Porque quando a gente começa a olhar para as práticas, né, você, por exemplo, intensificar a pecuária, trabalhar pastagens que estão degradadas, transformando para a agricultura. Tem muitas práticas que já são usadas há muitos anos, como plantio direto, por exemplo. Né, isso tem um potencial de sequestrar carbono da atmosfera. Então, assim, o Brasil tem uma grande oportunidade de ser um grande player desse mercado de carbono em função da sua agropecuária. Né, porque as plantas, através da fotossíntese, vão retirar esse carbono da atmosfera e estocar no solo. Então, o solo é um grande estoque de carbono. Né? E o Brasil, em função das mudanças climáticas, quando a gente pensa também na agropecuária brasileira, a gente viu as chuvas que aconteceram no sul, né? O produtor semeando 2, 3 vezes e perdendo safra. Então, assim, a gente está muito vulnerável também a essas mudanças climáticas, né? Tanto é que tem pessoas que não falam mais em mudanças climáticas, e sim em emergência climática. A gente está no meio de uma COP que está acontecendo em Dubai, né? Já está na 2ª semana de COP. Temos representantes do Imaflora ali discutindo também toda essa questão de emissões na agricultura, na pecuária, nas florestas. E qual é essa vantagem que o Brasil tem em relação a isso? Né? Então, assim, eu não tenho dúvidas que o Brasil é um grande player, tem condições de, melhorando essas práticas, sequestrar carbono. E o programa Carbon Track, ele serve justamente para isso, para valorizar esse produtor, essas empresas que estão dispostos a trilhar esse caminho das baixas emissões. Então, a gente, através desse programa, a gente valoriza, né, essas empresas que estão trabalhando nessa trilha do baixo carbono, através de mensuração de carbono. Então, a gente faz o balanço dos gases de efeito estufa. Então, a gente estuda, por exemplo, todas as emissões e remoções, e a diferença entre remissão e remoção é o balanço, que ele pode ser positivo quando as empresas estão emitindo mais do que sequestrando, ou negativo quando elas estão sequestrando mais do que emitindo. Né? Então, além disso, a gente dá publicidade também para esses nossos estudos, a gente publica no LinkedIn, fazemos relatórios português e inglês, e temos uma plataforma também de resultados, né? Então, onde a gente coloca todos esses trabalhos que a gente tem feito dentro do Carbon on Track, e a gente tem atendido bastante empresas de pecuária, café e frutas. Ainda está muito no começo, mas a gente entende que esse é um caminho para, de fato, dar visibilidade para quem está querendo fazer melhor. Além disso, a gente também pode fazer estudos de geração de créditos de carbono para a agropecuária, por exemplo, fazer análise de viabilidade financeira, ajudar empresas a colocarem projetos de desenvolvimento de geração de crédito com as certificadoras. Então, assim, a gente tem um trabalho bastante extenso também nessa questão do carbono agrícola, carbono florestal, dentro do Imaflora. É muito legal, né? Você estava falando do setor do agro, né, que é a agropecuária. Você tem visto um aumento, então, de interesse desse setor na busca de diminuir emissões de gases de efeito estufa, de gás carbônico, e eu acho que é
vantagem aí que nós brasileiros temos diante desse mercado que vem crescendo tanto. Mas uma coisa que também é preciso a gente discutir é o termo greenwashing, né? Greenwashing, que é quando as empresas, elas praticamente adotam práticas sustentáveis, mas nem sempre são sustentáveis assim. Você pode explicar um pouco mais esse termo para a gente? E existe uma certa fiscalização para as empresas aí que vão comprar esses produtos de selo sustentável, delas ficarem atentas também com aquilo que elas estão consumindo? Até nós, consumidores, né? Sim, greenwashing é um termo que significa justamente isso, né? Lavagem verde, né? Se for tentar traduzir, mas eu acho que talvez não seja a melhor tradução. É quando as empresas ou elas estão exagerando na autopropaganda, que estão entregando muito para o meio ambiente, ou muitas vezes mentindo, que estão fazendo determinadas práticas que são amigáveis ao meio ambiente, mas na verdade isso não ocorre, né? É importante dizer que o maior prejudicado com isso vai ser a empresa que está trabalhando com greenwashing, porque mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer e vai ser muito ruim para a reputação da empresa. Mas assim, não existe uma fiscalização, né? O que existe, eu entendo que é um controle social. Então, cabe a nós também, voltando lá na educação para o consumo, cabe a nós como consumidores, de fato, olhar se essas empresas estão entregando o que elas realmente falam que entregam. Então, e a gente pode, de repente, denunciar se elas não estão entregando para órgãos fiscalizadores, para órgãos de proteção ao consumidor, por exemplo. Mas, assim, algumas dicas. Muitas vezes essas empresas falam que tem uma certificação. Vamos entender o que é essa certificação, o que ela entrega, quem foi a certificadora que deu esse selo, o que esse sistema está falando, né? Vamos acompanhar, por exemplo, se nas redes sociais tem alguém comentando sobre esses produtos, né? Acho que essa é uma dica interessante também. Na dúvida, vamos ver o quanto essa empresa está aberta a dialogar com o consumidor, né? Se ela tem relatórios de sustentabilidade, por exemplo, quais são os indicadores que ela está causando um bom impacto ambiental, né? Então, isso são alguns mecanismos que a gente pode usar como consumidor para, de fato, entender se essas empresas não estão praticando o greenwashing. Tá? Uhum. E, além das questões ambientais, de preservação do meio ambiente, tem um outro problema aí que o Brasil enfrenta, que é a governança, né? Isso porque, segundo a pesquisa Agronegócio, Desafios à Competitividade do Setor no Brasil, Realidade em 2020, pela Associação Brasileira do Agronegócio, o termo governança e gestão é um dos principais pilares aí do ESG, a gente comentou aqui, mas foi apontado como o segundo principal gargalo do setor do agronegócio nacional. Você pode explicar quais são os motivos desse gargalo? Super legal e desafiador ao mesmo tempo. Eu tive acesso a esse estudo também. E é importante dizer que são questões internas de governança e gestão das fazendas. E assim, de novo, o agronegócio é muito diverso. Né? Então, a hora que você pega, por exemplo, por que a gestão ela é tão importante dentro das fazendas? Né? Porque é a gestão que ela vai trazer perenidade para os negócios. Então, a hora que você pega e começa a ver, por exemplo, qual que é o perfil das fazendas, né? O maior desafio estão para as fazendas pequenas que têm gestão familiar tradicional. Né? Porque muitas vezes é difícil conseguir um recurso, é difícil conseguir um acesso à tecnologia. Tem uma questão também de assistência técnica, né? Muitas vezes uma assistência técnica, uma extensão rural não chega para essas fazendas menores. Então, bons exemplos que eu tenho visto de gestão, tanto de iniciativa privada como empresas que estão relacionadas a cooperativas, por exemplo, e que aí existem equipes técnicas que acompanham. Mas gestão ela é essencial para qualquer negócio, não só para o agro. Né? Então,
não é à toa que sistemas de certificação olham muito para a gestão. Né? Então, assim, uma empresa precisa saber para que ela existe como empresa, o que ela quer entregar, qual que é o diferencial dela entregando aquele produto, que mercado que ela vai atender, saber fazer conta. Né? Muitas vezes existe uma dificuldade enorme em saber se eu tive lucro, prejuízo no final, como que foi. Então, assim, princípios da gestão e melhoria contínua, eles se baseiam em as empresas sabem, definem seus objetivos, definem metas para chegar nesses objetivos, definem ações para chegar nessas metas e os responsáveis, quem que vai acompanhar essas ações e se as ações de fato foram efetivas ou não. Isso é conhecido dentro de sistemas de certificação como PDCA. Você planeja, você executa, você checa a informação e se aquilo saiu da rota, você corrige a rota e age, que é o ciclo virtuoso da melhoria contínua. Né? Então isso é básico para qualquer sistema de gestão. Né? Um sistema de gestão ele existe para que você sempre melhore. Né? E só contando um estudo que o Imaflora fez, que eu acho interessante, só para contextualizar, nós fizemos um estudo em 2016, olhando mais ou menos para 400 e poucas auditorias que nós fizemos, em fazendas individuais e grupos. E na norma que a gente avaliava na época, tinha o primeiro capítulo da norma, era o capítulo de gestão. E a nossa hipótese era que empresas que eram melhores nesse capítulo de gestão, elas seriam melhores nos outros capítulos também de performance social e ambiental. Né? Então, assim, a correlação foi altíssima, o que mostra para a gente que aquelas empresas que têm melhor gestão dos seus negócios, elas entregam mais performance social e ambiental. Né? Então, isso é importante, que a gente tem que trabalhar muito nas universidades, né? Ou nas empresas que fazem cursos também. Então, gestão nunca é demais aprender. Né? Então, a capacitação é a melhor forma, então, de resolver esse gargalo, né? Capacitação, educação, ensino, né? Porque eu acho que, assim, você falando, eu acho que essa formação, né, diante dos proprietários agrícolas, é importante que eles se capacitem, né? Criam até formas aí de educação para os seus funcionários, para que melhore essa gestão, essa governança, não é mesmo? sim, e muitas vezes a gente tem que quebrar, né, aquela coisa que a gestão ela precisa de muita tecnologia, um monte de software. Né? Eu já vi grandes gestores auditando fazendas que as pessoas tinham tudo em papel. Né? O cara fazia lá, mas assim, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha registro de tudo. Ele analisava a informação. Né? Então, assim, por que eu faço o registro? Para guardar na gaveta? Uhum. Não, como que eu uso aquilo? Como que eu posso melhorar? Então, para quebrar um pouco esse paradigma que eu vou precisar comprar um software, vou precisar ter acesso a um super curso. Não, gestão ela pode ser simples. Né? Basta ter clareza de onde você quer chegar e trabalhar para isso. E só em cima da gestão é que você vai entender, por exemplo, adubação, vamos pensar. Uhum. Né? Como que eu estou fazendo minha gestão da adubação? Como que eu estou usando o meu recurso da melhor forma possível? Que é a gestão real, de fato daquele recurso. Irrigação, gestão da água. Então, assim, quanto melhor a sua gestão, maior rentabilidade você vai ter. Porque você está usando os recursos da forma mais otimizada possível. Né? E isso também está relacionado aos critérios ESG. Né? Então, esse uso racional dos recursos, ele é super importante. Né? Porque daí você consegue diminuir custos e aumentar, no caso, a sua receita. Né? E já que a gente está falando de dicas aí, a gente falou dessa capacitação, dessa formação nas propriedades agrícolas, que também ajuda na adoção dos critérios ESG, você pode dar algumas dicas para as companhias ou para os donos de propriedades que querem começar a adotar esses critérios? Por onde começar, na verdade? Tá, legal. Primeiro, acho que é fazer um diagnóstico da propriedade, né? Entender, assim,
o que eu estou conseguindo entregar, né, dentro de práticas ambientais, sociais de governança, o que eu já tenho e o que eu ainda preciso fazer. Então, isso tem que estar muito claro, né? As empresas, elas têm diferentes níveis de maturação em relação ao ESG. Né? Então, tem empresas que estão se sensibilizando para esses critérios ESG. Então, assim, eu estou me conhecendo agora, eu estou fazendo um diagnóstico da minha situação. Tem empresas que elas já têm isso nas suas operações, então, níveis intermediários, que ESG já é uma realidade, eu coloco na minha operação. E tem empresas mais avançadas que elas estão cada vez mais melhorando, que aí já está no ciclo virtuoso da melhoria contínua, né? E muitas vezes você pode estar entregando muito no social, mas não está entregando na governança, ou está entregando menos no ambiental. Então, nem sempre o E, S e o G vão caminhar juntinhos ali, né? Você pode ter diferentes níveis de entrega. Mas, assim, para que tudo isso dê certo, a alta direção tem que estar comprometida. Né? Se a alta direção não estiver comprometida em fazer melhor, em fazer direito, em entregar valor para a sociedade, em ajudar com os recursos que são necessários, porque muitas vezes existe um investimento inicial. Você tem que melhorar a infraestrutura, melhorar em pessoas. Então, assim, a alta direção tem que estar comprometida com isso, mas ela também vai colher os benefícios de implantar esses critérios ESG. Né? Então, capacitar os funcionários para isso, porque não adianta só a alta direção colocar lá, fazer uma política que eles estão comprometidos e têm recurso, se você não capacita todas as pessoas, e quando eu falo todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo. Né? Pegar o organograma inteiro ali da empresa, alta gestão, diretoria, gestores, né? Gerentes, supervisores, coordenadores, e aí vai. Né? Então, assim, isso tem que ser claro para todo mundo. Todo mundo tem que estar envolvido com essa temática, porque senão a coisa não vai acontecer. Né? E a partir daí é buscar também esses mercados. Né? Porque assim, o mercado ele está exigindo isso. Isso é uma realidade. Né? Então assim, não tem mais para onde correr. Então muitas vezes o produtor fala, não quero entregar, não vou trabalhar isso, mas vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir colocar o produto dele no mercado. Que essa é uma prática quase que obrigatória. Né? Então, os produtores que não estão comprometidos, de fato, a entregar esse valor para a sociedade, eles vão ter cada vez mais dificuldade em vender seus produtos e atender esses mercados. Por isso que muitas empresas, empresas privadas, também estão treinando esses produtores, trazendo assistência técnica para esses produtores para que eles possam também permanecer, atender nesses mercados que têm um nível maior de exigência. Muito bom, são dicas muito válidas aí para quem quer começar e a palavra aí que fica é a educação, sobretudo. Bom, Alessandro, muito obrigada aí pela sua participação, pela colaboração, inclusive da Imaflora, trazendo aí esse espaço, nos dando esse espaço para a gente debater um assunto que é tão importante, tão relevante no mercado e também para a sociedade. Mas antes da gente se despedir aqui, vou fazer um merchan sobre um cafezinho delicioso que eu já, inclusive, experimentei, que é o café da Fazenda Harmonia, premiado diversas vezes como o 3º melhor café do Brasil. Então, se você tem o interesse de conhecer ainda mais o café da Fazenda Harmonia, é só pesquisar por eles nas redes sociais. E a gente fica por aqui neste 3º episódio sobre ESG no agronegócio. Espero por vocês numa próxima. Um abraço e até mais! De Agro a Z. Feito para não agrônomos.